E quem está feliz também, diga amém. Amém. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele tem que estar feliz em qualquer dificuldade, né? Porque a nossa felicidade, ela não depende das coisas desse mundo, glória a Deus. Porque se a nossa alegria dependesse das coisas desse mundo, que seríamos de nós, não é verdade? Porque nós vivemos uma luta constante, todos os dias, uma batalha, um gigante para ser vencido. Mas glória a Deus que a Bíblia fala que a nossa luta, ela não depende das coisas terrenas, a nossa vitória, a nossa alegria, mas a nossa alegria, ela vem dos céus, vem direto de Deus. Por isso ela não termina, ela não pode acabar nunca. Estou muito feliz de estar aqui. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aí vendo, né, a nossa live, vendo a nossa celebração. Pessoal de Mutum, Lajinha e tantos outros lugares. Que Deus abençoe a vida de vocês e que em nome de Jesus vocês possam nessa noite receber a palavra de Deus com grande alegria no seu coração. E que essa palavra possa mudar, possa virar uma chave aí na sua vida, na sua casa, no seu coração. E nós vamos dar início à palavra de Deus nessa noite, mas primeiro eu gostaria de orar. Pedir ao Senhor que em nome de Jesus, Ele que já está presente aqui nesse lugar, Ele possa mover corações aqui, para que de uma maneira especial, esse mesmo Espírito possa falar ao seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora a Tua palavra diante do Teu altar. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Deus, tudo que vem nos impedir de recebermos a Tua palavra, a Tua paz, nós queremos repreender, rejeitar em nome de Jesus. E nessa noite que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir somente a Tua voz. Que Teu Espírito Santo tenha acesso livre ao nosso coração, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Que seja uma noite de derramar do Teu Espírito sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Deus, eu Te louvo pela minha vida, por essa oportunidade, esse privilégio tão grandioso de ministrar a Tua palavra para a Tua igreja, para as minhas ovelhas. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Eu e nós, como igreja, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 7. Quem não tiver com a sua Bíblia pode estar acompanhando aqui. A palavra de Deus nos diz assim: E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença do rei. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul,
veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Amém? Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo a palavra Lodebar. Vamos? Lodebar. Lodebar. O tema da mensagem de hoje é saia de Lodebar. Deus, Ele tem muitos planos e projetos para a nossa vida. Como Pai amoroso que Ele é, como cuidador, conselheiro, cheio de amor e misericórdia, Deus, Ele tem para cada um de nós, e nós não podemos duvidar disso nunca. Deus, Ele tem planos de paz. Deus, Ele tem plano de alegria. Deus tem planos de abundância e de felicidade para nós. Os planos de Deus para a nossa vida nunca foram e nunca serão planos de tristeza, planos de agonia, planos de falta de paz, planos de falta de esperança, mas pelo contrário, os planos de Deus para a minha vida, para a sua vida, sempre serão planos de alegria, de abundância, de paz e de muita felicidade. Mas existem situações que elas acontecem em nossa vida. E essas situações, muitas vezes, elas mudam completamente a nossa história. Existem situações que acontecem na nossa vida que elas muitas vezes elas mudam completamente o projeto de vida que muitas vezes nós planejamos para nós ou Deus planejou para nós. Quem aqui nunca viveu uma situação na sua vida que mudou completamente aquilo que você esperava para a sua vida? Quem aqui nunca viveu uma situação na sua vida que mudou completamente a sua história, a história da sua família, a história dos seus filhos, a história dos seus relacionamentos? Todos nós um dia passamos por algo, por uma situação que mudou completamente a nossa história. O texto de hoje que nós lemos, talvez à primeira vista seja um texto complexo, mas é um texto lindo e maravilhoso, é uma história esse texto. E esse texto ele nos conta a história de um homem que nós podemos chamar nessa noite de colecionador de traumas. Pensa num homem colecionador de traumas. Pensa numa pessoa que tudo que há de ruim aconteceu com ela. Pensa numa pessoa que todos os tipos de traumas físicos, espirituais, emocionais, familiares, veio tudo sobre ela. E o nome dele era Mefibosete. O nome meio esquisito. Mas a história linda a desse homem. Toda a vida desse homem, Mefibosete, foi marcada por decepções. Toda a vida dele foi marcada por perdas. Toda a vida de Mefibosete foi marcada por frustrações, por angústias, por traumas, por perdas irreparáveis. O histórico da vida dele nos mostra que os seus traumas
Ou seja, a sua história negra, vamos dizer assim, começou na sua infância ainda. Esse homem chamado Mefibosete, ele nasceu num berço de ouro de um palácio real. Ele era filho de um príncipe. E esse príncipe se chamava Jonatas. Ele era herdeiro do trono, a sua vida tinha tudo para dar certo. Pensa num homem, numa criança recém-nascida, que você olha para ela, nasceu num berço de ouro, tinha os pais como, era um príncipe, tinha os pais como reis, tinha tudo para dar certo. Ele nasceu num palácio real, era neto do rei Saul, e o seu pai era um príncipe chamado Jonatã. Ele era herdeiro do trono. A sua vida tinha tudo para decolar, para dar certo. Mas assim como acontece com a gente, uma tragédia se abateu sobre a vida desse homem quando ele tinha apenas 5 anos. Quando Mefibosete tinha 5 anos de idade, aconteceu algo que mudou a história dele. Muitas coisas acontecem na nossa vida que mudam a nossa história quando nós somos crianças. Existem coisas que acontecem e mudam a nossa história quando nós somos adolescentes. Existem coisas que acontecem e mudam a nossa história quando nós somos jovens. Existem coisas que acontecem e mudam a nossa história quando nós somos jovens, quando nós somos adultos e quando nós somos velhos. No caso desse homem, aconteceu algo na vida dele que mudou a sua história ainda com 5 anos de idade. E a minha pergunta aqui, nessa noite, você conhece alguém cuja história que Deus tinha preparado para ela foi totalmente mudada por causa de uma tragédia? Sabe aquela pessoa que tinha tudo para dar certo e aconteceu uma tragédia na vida dela e a vida dela desabou? Sabe aquela pessoa que Deus tinha um projeto para a vida dela? Sabe aquela pessoa cheia de sonhos, de ideais, que tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para se dar bem, mas um dia aconteceu algo na vida dela, uma tragédia na vida dela, e aquela tragédia mudou todo o rumo da história dela. Esse homem era Mefibosete. Israel, uma certa vez foi derrotado, entrou em guerra. E toda a nação foi derrotada numa batalha muito sangrenta. E quando a notícia daquela batalha chegou no palácio, as pessoas que estavam no palácio, inclusive os pais de Mefibosete, toda a criadela, todos os criados, todos os servos, quando chegou a notícia que eles tinham perdido a guerra e que os inimigos estavam vindo para matar toda a família real, a Bíblia diz que aquela notícia chegou como uma bomba. Todos ficaram cheios de medo, cheios de pavor. E aqueles homens, aqueles inimigos invadiram o palácio, mataram os pais de Mefibosete, daquela criança. Mas a babá, que tomava conta dele, ela deu tempo de correr, pegar ele no berço real e correr com ele para tentar poupá-lo de ser morto também. Mas a Bíblia diz que quando ela tomou aquele menino nos braços e começou a correr, ela tropeçou e ela deixou ele cair. Eu não sei se é verdade, a Bíblia não fala exatamente, mas algumas histórias na televisão a gente vê
mostra essa história, ele caindo e uma carroça de cavalos passando em cima das suas pernas. A Bíblia só fala que nessa queda, Mefibosete, aos 5 anos, ficou completamente aleijado. Em questão de minutos, em questão de segundos, ele perdeu seu pai, a sua mãe, ele perdeu a sua majestade, ele perdeu a sua saúde, e ele é levado pela sua babá para uma cidade, para um lugarejo, para uma vila chamada Lodebar. Mefibosete foi levado para uma aldeia chamada Lodebar pela sua babá. Aquele menino que desfrutava de todas as regalias de um príncipe, agora precisava viver escondido em Lodebar, porque se ele fosse descoberto, ele seria morto pelos inimigos. Lodebar era um povoado, era uma aldeia, e a Bíblia diz que aquele lugar não tinha pasto, era um lugar de sequidão, era um lugar de miséria, era um lugar de fome, onde os habitantes eram todos mendigos ou doentes. Imaginem só a trajetória de Mefibosete. Em questão de horas, ele estava no berço de ouro dentro de um palácio, e agora ele está dentro de uma aldeia, rodeado de sequidão, de miséria, de fome, de mendigos e pessoas doentes. A vida é assim, meus queridos. Às vezes, um erro nosso, uma decisão mal dada, uma escolha mal feita, nos leva a sair do palácio e a ir para Lodebar. Às vezes, uma tragédia na nossa vida, ela nos tira do berço real e nos leva para Lodebar. E não foi diferente com Mefibosete. Ali em Lodebar, naquela aldeia, aquele príncipe, ele foi adotado por uma família simples, pobre, e durante, repitam comigo, 20. Não, nem todo mundo falou 20. Você que está na internet, repitam comigo, 20 anos. Mefibosete foi esquecido em Lodebar. Durante 20 anos, aquele menino foi esquecido naquela aldeia. Meus queridos, ser esquecido é um dos piores sentimentos que alguém pode sentir. Alguém já esqueceu do seu aniversário? Uma pessoa que você ama, chegada a você. As mulheres aqui, os maridos que se esquecem o dia de aniversário do seu casamento, é uma frustração para nós. Porque nós ficamos ansiosos por aquele dia chegar, por receber um presente, uma palavra de carinho, uma declaração de amor. Nós ficamos ansiosos por ver, rever e receber a palavra de uma pessoa que nós amamos, da nossa família. Imagine se nesse dia tão especial, as pessoas que você mais ama se esquecem de você. E a Bíblia diz que durante 20 anos, Mefibosete, aquele menino de 5 anos, ficou ali, esquecido, naquele lugar chamado Lodebar. Mas glória a Deus, que a palavra de Deus, em Isaías, capítulo 49, versículo 15 e 16, diz que Deus não se esqueceu de Mefibosete. Deus não se esqueceu daquele menino. Deus não se esqueceu dos sonhos daquela criança. E Isaías 49, 15 e 16 de 2 Samuel de Isaías diz assim:
Pode uma mulher se esquecer do filho que cria? Não se compadeceria dele? Mas ainda que ela se esqueça, eu todavia não me esquecerei de vocês. Sabe o que Isaías está falando aqui? Mesmo que aqueles que nós amamos, mesmo que o seu pai, a sua mãe, seus filhos, o seu melhor amigo se esqueça de você, se esqueça de quem você é, se esqueça do seu aniversário, se esqueça do seu casamento. Esse texto diz que Deus não se esquece de nós. E eu aprendo nessa história linda algumas lições que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira lição que eu aprendo com essa história de Mefibosete: Deus não se esqueceu de você. Eu queria que você apontasse para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim: Deus, vamos, Deus, fala com autoridade, não se esqueceu de você. Para o outro lado, Deus não se esqueceu de você. Meu querido que está nos assistindo, Deus não se esqueceu de você. Isso é maravilhoso, porque às vezes nós nos sentimos tão sozinhos. Às vezes as tragédias vêm sobre nós, tira tudo que a gente tem, que a gente chega ao ponto de se esquecer, de achar que Deus se esqueceu de nós. E Mefibosete, por 20 anos, ele achou que Deus havia se esquecido dele. Ele entrou em crise, ele se decepcionou, ele se entristeceu, ele questionou a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não se esquece de nós. E lá na história, em 2 Samuel 9:5, vai nos dizer que um dia Davi assumiu o trono. A guerra acabou. Agora o novo reinado, o novo rei. E Davi então assume o trono. E ele chama um dos servos dele, faz uma pergunta para um dos servos dele. E a pergunta de Davi foi: por acaso não tem ninguém vivo ainda da minha linhagem? Não há ninguém vivo dos meus parentes, dos meus amigos? Não há ninguém, não sobreviveu ninguém. E a Bíblia diz que um dos seus servos então disse: assim, rei, há um mendigo lá em Lodebar, há um aleijado lá em Lodebar. Se eu fosse o senhor, não contava com ele não. Ele não lhe vai ser útil para nada. Ele não vai lhe servir para nada. Mas a Bíblia nos diz que como Davi era um homem justo diante de Deus, e Jonatã, pai de Mefibosete, era muito amigo de Davi, ele dá uma ordem àquele servo. Ele diz: vai e chama Mefibosete. Os complexos, as frustrações, as decepções, as perdas, meus queridos, muitas vezes nos fazem nos esquecer de Deus. Mas Deus nunca se esquece de nós. Apesar de ter se passado 20 anos, apesar de todas as perdas, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as provações, apesar de estar com sua saúde completamente comprometida, Deus não se esqueceu de Mefibosete. E o rei Davi então manda chamá-lo à sua presença. Deus não se esqueceu de você, meu querido. Pastora, tem 20 anos que eu estou passando por essa luta.
Pastora, tem 20 anos que aconteceu uma tragédia na minha vida e eu fui tirada de um lugar perfeito e maravilhoso, e essa tragédia me levou para Lodebar. Eu queria dizer para você, meu querido, não importa onde você esteja, mesmo que seja em Lodebar, lugar de miséria, lugar de fracasso, lugar de mendigos, lugar de enfermidades, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de Mefibosete. Primeira lição que eu aprendo: Deus não se esquece de nós. A segunda lição que eu aprendo nessa história: Deus não olha para nós como derrotados. Aponta para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você não é um derrotado. Agora você vai falar com autoridade. Quem já passou pelo encontro aqui, você sabe do que eu estou falando. Você vai falar com o seu irmão do seu lado: você não é um derrotado. O inferno treme quando nós falamos isso. Porque Satanás a todo momento quer colocar diante de nós e na nossa mente que nós somos derrotados, mesmo estando em Lodebar. E eu aprendo nesse texto com Mefibosete que ele mesmo em Lodebar não era um derrotado, porque Deus não havia se esquecido dele. O versículo 11 desse texto vai dizer assim: e disse Ziba ao rei. Ziba era o servo do rei: Senhor, conforme tudo quanto meu senhor o rei mandar, o seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como os filhos do rei. Deus não olha para nós como derrotados. Quando Davi olhou para Mefibosete diante dele, aleijado, sujo, amargurado, humilhado, a única coisa que ele enxergava, sabe o que era? Um príncipe, porque era o que Mefibosete era. Sabe o que Deus olha quando te vê? Sabe o que Deus vê quando te olha? Não é um derrotado, não é um fracassado, não é um humilhado, não é um pecador. Deus te olha como um príncipe, uma princesa. Deus te olha como a menina dos olhos dele. Deus te olha como filho, meu amado. Aleluias. É assim como Deus nos vê. Quando Mefibosete estava diante de Davi, todos olhavam, os servos olharam, o que eles podiam sentir de Mefibosete era nojo. Ele aleijado, se arrastando no chão, todo sujo, barba mal feita, cabelo grande, todo fedentino. Mas quando Davi olhou para ele, Davi não viu o homem sujo, Davi não viu o homem amargurado, Davi não viu o homem aleijado, Davi não viu o homem humilhado. Davi viu aquilo que ele era diante de Deus, e ele era um príncipe. Segunda lição que eu aprendo nessa história é que Deus não olha para nós como derrotados. Deus olha para nós como príncipes e princesas dele. Terceira e última lição que eu aprendo nessa história linda, e isso é magnífico. Terceira lição: Deus quebra protocolos para nos exaltar. Mas Deus quebra protocolo, pastora? Quebra. Quando se trata para nos exaltar. Quando se trata para nos colocar mais alto. Quando se trata para que nós sejamos referência.
Quando se trata para fazer de nós algo que Ele quer, Ele quebra protocolo, sim. Deus quebra protocolos para nos exaltar. A história diz que quando Mefibosete chegou diante dele, todo sujo daquela maneira, todo aleijado, Davi quebrou o protocolo. O protocolo era que o rei jamais recebesse em sua mesa um aleijado, um mendigo, um sujo, um pecador. Deus quebra protocolo, meu querido, para te receber. Não importa o que você é, não importa o que você fez, não importa o que você passou. Deus quebra o protocolo para te exaltar, para te salvar, para te curar. Por isso Ele é Deus. Davi quebrou o protocolo. Mandou os servos trazerem ali Mefibosete, aquele aleijado, aquele homem deficiente, aquele homem sujo, maltrapilho, e mandou que ele se assentasse na sua mesa e comesse com ele. Meus queridos, quando a graça de Deus, ela nos alcança, nenhuma das nossas deficiências espirituais são levadas em conta. Quando nós alcançamos a graça de Deus, nenhuma das nossas deficiências espirituais, nenhuma das nossas sujeiras, nenhuma das nossas deficiências é levada em conta diante de Deus. Quando nós alcançamos a graça de Deus, nós somos perdoados. Quando nós alcançamos a graça de Deus, nós somos restaurados. Quando nós alcançamos a graça de Deus, nós somos beneficiados pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia. E naquele momento, Mefibosete estava desfrutando da graça do rei. O rei não se importou quem ele era. O rei não se importou se ele estava sujo, se ele estava fedendo, se ele era um aleijado. Assim como Deus não se importa se eu sou uma pecadora, e eu sou e todos nós somos. Assim como Deus não se importa como você está aqui nessa noite, qual é a sua condição, qual foi a tragédia que aconteceu na sua vida e mudou o rumo da sua história. A única coisa que Deus se importa aqui é de perdoar os seus pecados, te restaurar pelo seu amor e pela sua graça. E essa história termina de uma maneira maravilhosa. O rei então manda que trocassem as vestes de Mefibosete. E agora aquelas vestes sujas, maltrapilhas, é colocado nele vestes reais, porque ele era um príncipe aos olhos do rei. É colocado agora um anel no seu dedo. Naquele momento, Davi reconheceu quem era Mefibosete diante de todas as pessoas. Davi o engrandeceu, Davi o enalteceu. Naquele momento, Mefibosete pôde dizer que verdadeiramente ele não tinha sido esquecido pelo seu Deus. Eu quero concluir nessa noite dizendo para os irmãos, para você que está nos assistindo, nessa celebração linda e maravilhosa, com essa história surreal. Lodebar é sinônimo de tristeza. Lodebar é sinônimo de miséria. Lodebar é sinônimo de solidão. Lodebar é sinônimo de vida sem Deus. Lodebar é sinônimo de desprezo. Lodebar é lugar de esquecimento. Mas Deus te convida nessa noite a sair de Lodebar. Deus te convida nessa noite a sair de Lodebar
para se assentar à mesa do rei. Quem quer sair de Lodebar nessa noite, levanta a sua mão. Quem quer se assentar à mesa do rei, levanta a sua mão. Não importa o que você é, o que você está sentindo, quais os pecados que você cometeu. Deus te chama para se assentar e comer na mesa do rei. Fique-se de pé, meu amado. Vamos adorar.